Então, beleza, vimos aqui o campo label, vimos o campo name, agora vamos olhar aqui ao campo extends table, tá? Bom, a gente pode ver que é um campo de referência, né? Porque tem a lupinha, então ele se referencia para uma outra tabela. Eu consigo selecionar um registro de uma outra tabela. Quando eu clico aqui na lupinha, percebe que a tabela que ele faz referência é para a tabela de tabelas, que é justamente onde a gente está criando registro. A gente pode olhar aqui em cima na URL, ó, sys_db_object. Se eu fechar aqui e olhar para onde a gente está aqui no registro, é exatamente a mesma tabela, né? Então, quando a gente clica aqui, a gente sabe que está referenciando para a tabela de tabelas. Inclusive, a gente pode ver aqui pelo label também, tá? Então, a gente consegue selecionar uma tabela aqui. Percebe aqui que a gente não tem todas aqueles 5.700 tabelas, tá? Então, não são todas as tabelas que vão aparecer aqui e depois eu vou te mostrar quais as tabelas vão poder aparecer aqui ou não. Mas de qualquer forma, você pode selecionar qualquer uma dessas 365 tabelas aqui, tá? Vou selecionar, por exemplo, essa computer aqui. Bom, para que eu vou querer colocar uma tabela aqui na Extend Table? Se você passar o mouse aqui em cima e ver o hints, né? O hint, você vai ver que essa tabela herda campos da tabela que você selecionar aqui. Como assim? Vamos entender isso daqui. Quando que você vai querer selecionar uma Extend Table e por que você vai querer fazer isso? Então vamos fazer uma suposição aqui, né? Você está numa empresa desenvolvendo uma aplicação ServiceNow e essa empresa quer guardar os veículos que ela possui, né? Então você quer salvar de maneira organizada os carros, as motos, futuramente talvez os caminhões, os barcos, né? E para isso você cria uma tabela para cada veículo. Então para os carros, você vai criar aqui a tabela car, né? E aqui você vai criar as colunas license plate, você vai criar a coluna brand, a coluna model, a coluna year, né? A coluna status. Aí, para saber quantas portas tem aquele carro, você vai criar a coluna doors e a capacidade, por exemplo, do porta-mala. Você cria aqui a coluna trunk capacity, beleza? Então você vai criar todas essas colunas aqui para a tabela de carro para poder armazenar os carros que aquela empresa possui. E para guardar as motos, você vai criar a tabela motorcycle. E nessa tabela você também vai criar a coluna license plate, também vai criar a coluna brand, você também vai criar a coluna model, a coluna year, a coluna status, só que, diferente do carro, né, a moto você vai guardar, por exemplo, a quantidade de cilindrada, você vai criar a coluna engine capacity e vai guardar se tem bagageiro ou não. Percebe uma coisa, que tanto na tabela carro quanto na tabela de moto, você tem várias colunas que você vai ter que ficar criando inúmeras vezes, que são colunas parecidas, que é, por exemplo, a license plate, né, que seria a placa, a marca, o modelo, o ano, status. E aqui também. Então, essas colunas aqui, elas são iguais. E você vai ter que criar, nesse caso aqui, duas vezes os mesmos campos, as mesmas colunas. E se você adicionar futuramente uma tabela de caminhão, um caminhão também tem placa, também tem marca, modelo, ano, status. Você também vai ter que criar pela uma terceira vez as mesmas colunas. E se você quiser, por exemplo, mudar o nome de uma das colunas, você vai ter que mudar nos 3 lugares, se você quiser manter um certo padrão, né? E é aí que entra o Extend Tables, tá? O que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode criar uma tabela chamada veículo, vai ser uma tabela genérica. E nessa tabela veículo, a gente cria as colunas que serão comuns, por exemplo, a outras tabelas. Então a gente vai criar aqui a coluna placa, nessa tabela de veículo, a coluna marca, modelo, ano e status. E agora, quando eu for criar a tabela de carro, o que eu vou fazer? Lá naquele campo Extend Tables, eu vou selecionar a tabela veículo. Então a minha tabela carro, eu vou criar ela e no Extend Table eu vou selecionar a tabela veículo. Na minha tabela carro, eu vou criar as colunas doors, trunk capacity, só que como eu estendi da tabela veículo, consequentemente, a minha tabela carro vai fazer o quê? Vai herdar todas as colunas da tabela veículo. Porque a minha tabela car está estendendo da tabela veículo. Então, eu posso criar as colunas próprias de carro. Além disso, eu vou estender, a tabela carro vai estender todas as colunas da tabela veículo. E eu posso fazer a mesma coisa para a tabela motorcycle. Eu crio a tabela motorcycle, crio aqui as minhas colunas próprias dela, a de cilindrada, se tem tanque, só que no Extend Table eu seleciono a tabela veículo e, consequentemente, a minha tabela motorcycle vai herdar, vai estender todas as colunas da tabela veículo. Então, dessa forma, eu só crio as colunas uma única vez, que é quando eu estiver criando a tabela veículo, e as próximas tabelas que eu for criar, que vão precisar desse campo, eu não preciso criar elas, basta eu estender da tabela veículo. Então, se eu tiver uma tabela, por exemplo, de caminhão, eu só vou criar
as colunas próprias de caminhão, como por exemplo, sei lá, a quantidade de eixo que tem, a capacidade de carga, e todas essas outras colunas aqui que ela vai precisar, eu só estendo a tabela veículo. Agora, por exemplo, vamos supor que eu queira salvar os barcos que a empresa tem. O barco, acredito eu, que não tem uma placa, mas tem modelo, tem marca, tem ano. Mesmo que eu não aproveite 100% dos campos, mas eu vou aproveitar a grande maioria. Então a tabela barco não usaria, por exemplo, a coluna de campo, a coluna de placa, perdão, mas faz sentido, porque todas as outras colunas elas vai utilizar. Então você não precisa reaproveitar 100% das colunas, mas se você já reaproveita 70, 80% em várias outras tabelas, já vale a pena você estender a tabela, tá? Vamos agora para alguns nomezinhos que é bem importante de você saber, principalmente porque cai na prova CSA, tá? Então, vamos lá. A tabela carro, né, e a tabela motorcycle estende da tabela veículo. Consequentemente, a tabela veículo é pai da tabela carro e é pai da tabela motorcycle. Por isso que a tabela que é estendida pelas outras é chamada de parent table. E as tabelas que estendem uma outra tabela é chamada de child table. Parent table porque é a tabela pai e child table porque é a tabela filha. Então essas duas tabelas aqui herdam ou estendem de uma outra, que é a vehicle. Então a tabela vehicle é uma tabela parent e a tabela car e motorcycle, por estender de outra, é uma tabela child, tá? Uma tabela child pode ser parent de outra? Pode, sem problema nenhum. Ela pode ser child e parent ao mesmo tempo, beleza? Bom, se eu fizer alguma modificação na tabela parent, na tabela veículo, o que acontece com as colunas aqui que foram herdadas, né? Então vamos supor que eu criei uma nova coluna aqui em veículo. O que vai acontecer? Criei a coluna aqui, ó, owner. Automaticamente todas as child tables vão herdar essa coluna, tá? Então, se você cria uma coluna na tabela parent, as tabelas que são estendidas, as child tables, vão automaticamente herdar essas colunas. Então percebe que para manutenção, para expansão, na escala do seu projeto é muito bom. Pô, todos os veículos vão ter um owner. Então você só cria a coluna owner na tabela parent veículo e todos os seus filhos, né, todas as child tables que estendem da tabela veículo já vão herdar esse campo automaticamente. Então você só precisa criar uma única vez. Para manutenção é muito legal. Mais uma coisa que você tem que ter muito cuidado é que, vamos supor que a gente renomeie uma coluna aqui da tabela veículo, né, um campo da tabela veículo, que é a mesma coisa. Vamos supor que agora a gente botou aqui, ó, ano de lançamento. Era ano, a gente botou para ano de lançamento. Automaticamente, todas as colunas que herdam, né, que estendem da tabela veículo, vão ter o seu nome renomeado, tá? Então, tem que ficar ligado nisso. Ao mesmo tempo que é bom, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você só quer colocar um ano de lançamento pro carro. Para motocicleta, você quer manter só ano. Se você modificar na tabela veículo, você modifica para todos. Eu consigo fazer modificações pontuais? Sim, você consegue com algo chamado Dictionary Override, que a gente vai ver mais para frente, não de agora. Mas entenda que qualquer modificação na tabela parent, criação de colunas, renomear colunas, vai ser automaticamente afetada pelas tabelas que são estendidas dela, beleza? A ServiceNow utiliza isso no dia a dia, né, nas tabelas core dela, né, nas tabelas nativas dela, ou geralmente você só vai ver isso em tabelas customizadas? Vamos dar uma olhada para ver se isso acontece ou não.